Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo, né? Com uma imensa alegria que a gente vai começar essa aula de geografia, ao qual eu tive o prazer e a honra de estar aqui junto dessa aula, a professora Solange Maria da Silva, mais conhecida como Sol, né? E a Sol, como o próprio apelido, né, carinhoso que a gente chama ela, né? Ela veio iluminar, né? Como o Sol ilumina, ela veio iluminar a nossa aula aqui. A Sol, ela é historiadora com extensão em geografia, ela é pedagoga, ela tem extensão em filosofia pela Unicamp, ela é pós-graduada em arte terapia, trabalha há 25 anos na rede estadual, 10 anos na rede particular, mas ela pediu para sair para que ela pudesse se dedicar à rede pública, né? E há 12 anos está conosco lá no Antonieta Borges Alves, na escola de Diadema, e foi 5 anos como coordenadora, né, na escola também, né? Seja muito bem-vinda, Sol. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande compartilhar essa aula e poder nos brindar com o seu conhecimento. Olá, bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos, meus queridos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tem alguns que se comunicam até de madrugada, né? Estou muito feliz de estar aqui. Essa parte de currículo, né? Eu só passei porque realmente o Rodrigo pediu. Mas é bom, né? Saber um pouquinho qual que é a formação dos nossos professores, né? E é isso. História é algo que me fascina, a educação pública é algo que me motiva muito. Sou sempre defensora da escola pública e das políticas públicas para um ensino de qualidade. E sabendo da qualidade do meu colega, do meu companheiro Rodrigo, então estou aqui, vamos trabalhar juntos, tentar trazer para vocês aí um conhecimento que vocês vão necessitar realmente aí para quem vai fazer uma prova da ETEC, Sodiprom, Senai, futuramente o Enem, parece que está longe, mas daqui a pouquinho vocês já estarão também no 3º ano, e o tema da Guerra Fria é um tema que é muito necessário, né? Então, diante dessas perspectivas, vamos trabalhar nesta manhã, né? Estamos gravando a aula numa quarta-feira pela manhã, estamos com um clima bem agradável, e assim será a nossa manhã. Muito obrigada, Rodrigo, pela proposta do projeto, da aula, pelo convite, recebi de coração muito aberto, fiquei muito feliz mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Sol. Deu uma cortada aqui, Sol, no seu finalzinho, né? Se você quiser só terminar o seu finalzinho, que aí depois eu edito e coloco ele lá. É a questão das provas oficiais, né, meus queridos? É um conteúdo muito importante. E nós vamos trabalhar nessa manhã focando nesse conhecimento. Estou realmente muito feliz de estar aqui, compartilhando junto com o professor Rodrigo. Vamos, né, trabalhar sempre em prol de vocês. E acreditem, em todo o planejamento, sempre temos reuniões pedagógicas, o nosso foco são vocês, são os alunos dos 9º anos, é um foco mesmo, algo bem direcionado. Então, uma manhã muito boa, uma manhã muito feliz, e vamos lá trabalhar a nossa Guerra Fria. O Rodrigo vai dar os aspectos geográficos, a aula é dele, eu sou uma convidada, vou trazer alguns detalhes históricos do período. Como a gente já tinha conversado, né, e eu vou dar a palavra do início da aula para Sol, né, ela pegar e trabalhar os aspectos históricos, né, para que depois eu possa dar a continuidade e depois a gente fazer, né, um apontamento geral do que foi falado, tá? Então, Sol, se quiser compartilhar a sua tela, por favor. Vamos lá. A fala é sua. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço. Vamos lá dar início. Tá aparecendo para vocês? Aí, agora foi. Agora foi, né? Carregando, ok? Ok. Apareceu aí? Então tá bom. Então vamos lá, né, gente? A questão da Guerra Fria. Na área de história, ainda não iniciamos, né? Estamos com foco dentro da história do Brasil, porém, mesmo dentro da história do Brasil, já estamos quase lá. Por quê? Porque nós já estamos estudando a questão de getulismo, né? Que pega a Segunda Guerra Mundial. E a Guerra Fria, ela vai acontecer no final da Segunda Grande Guerra. Então, aqui nós vamos antecipar um período histórico que não foi abordado em sala de aula, porém, que está no nosso cotidiano. Muitas das coisas que aconteceram durante a Guerra Fria, nós temos como resultado até hoje. Aqui eu trago para vocês o quê? A bipolarização mundial. Aqui é apenas simbólico, né? O que seria a bipolarização mundial? O mundo, após o período da Segunda Grande Guerra, o mundo passa a ter dois grandes polos, né? Que são os Estados Unidos e a União Soviética assumindo o poder econômico. Digamos que a Segunda Guerra Mundial foi praticamente um empate técnico, um acordo, né? Porque de conhecimento geral, mesmo sem ter abordagem em sala de aula, que a bomba em Hiroshima e Nagasaki trouxe um pavor, né? Porque foi uma bomba atômica, na realidade duas bombas atômicas que apavoraram o restante do mundo. Dentro deste pavor, veio aquela situação, por quê? Estados Unidos quem jogou essa bomba. E aí a União Soviética também tinha posse de armas atômicas. Se a Segunda Guerra continuasse, a mortalidade seria imensa. Então foi assinado um acordo para o fim da guerra. E aí começa a chamar, né, a palavra bi vem de ter dois polos. Comandando a parte do comunismo, né, nós vamos ter a União Soviética e a parte do capitalismo dos Estados Unidos. Capitalismo nós já abordamos bastante, né, na área de história, é o sistema no qual nós estamos inseridos, nós fazemos parte desse sistema, é um sistema que traz, né, visa o lucro, o consumo, lembrando que existe diferença entre ser consumista, ser consumidor, a exploração da mão de obra, a oferta de trabalho, tudo isso faz parte do capitalismo. E o comunismo prevê situações em que o Estado é dono, né, dos recursos, dos meios de trabalho. Seria uma política do bem comum, uma economia do bem comum. Professora, atualmente nós temos muitos países comunistas? Não. O que mais se destaca no comunismo hoje é, sem dúvida nenhuma, a Coreia do Norte, país do qual nós temos poucas informações. Digamos que, então, o capitalismo venceu a Guerra Fria. Pensando um pouco por que se chama Guerra Fria, né? Porque foi uma guerra muito mais de ideologias e de ameaças, né? É uma guerra que vai acontecer dentro de grandes ameaças. Alguns fatores da Guerra Fria, né? Foi o Muro de Berlim, por exemplo. O Muro de Berlim, lá na Alemanha, por que eu trago essa situação? É que a Alemanha, ela representa muito a Guerra Fria, essa guerra de ideologias. Ela foi traçada ao meio, ela foi dividida ao meio. E a Alemanha passa a ter um muro enorme, um muro gigantesco, no qual, de um lado, você vai ter os Estados Unidos dominando, e do outro lado você vai ter a dominância, né, da União Soviética. As populações dessa região se viram divididas, então nós tivemos ali a separação de famílias, pessoas que se tornaram avós sem ver o filho crescer ou se casar, porque ele ficou de um lado do muro e o filho estava do outro lado, e assim seguiu até o final da Guerra Fria, quando esse muro foi derrubado. E por que não derrubavam antes? Porque tinham militares, tinham exército, tinha todo um controle. O marco do fim da Guerra Fria é um símbolo muito forte, é a queda desse muro.
Vamos voltar aqui um pouquinho. Nós vamos ter outros aspectos também dentro da questão da Guerra Fria, que é a medicina que vai crescendo cada vez mais. Nós vamos ter a corrida espacial. O que é essa corrida espacial? Estados Unidos tinha como um sonho chegar na Lua, assim como a União Soviética também queria voltar para, né, conhecer um pouco mais desse universo. O interessante é que nesse período da corrida espacial, quem saiu na frente foi a União Soviética. Eles fizeram os primeiros testes, inclusive tem um teste aí com a cachorrinha, né, que ficou famosa, a Laika, que ela foi colocada em uma cápsula para fazer testes fora da órbita da Terra. Óbvio que ela não sobreviveu, porque os recursos, né, da época, enfim, não propiciaram a ela a respiração correta. Mas entra para a história que os Estados Unidos saem na frente. Surge a NASA, esse local de pesquisa tão importante que muitas vezes vira sonho das pessoas, né? Poder conhecer, poder trabalhar na NASA é um sonho. É muito comum alguma criança falar, eu quero ser astronauta. Por quê? Porque ele viu a NASA, percebe aí os testes que ocorrem no nosso cotidiano. Essas pesquisas, elas vão ser interessantes e importantes pelo seguinte, pelo fato de que nós temos a tecnologia crescendo. Não sei se vocês sabem, mas o próprio cinema, ele surge através dessas tecnologias tão grandes, né? Porque são tecnologias avançadas. A própria disseminação de novas pesquisas para a parte da economia, da distribuição da renda. Aqui eu ampliei um pouquinho para falar um pouco desse símbolo, que é o símbolo comunista. O símbolo comunista, ele prevê essa foice, né, e o martelo, porque ele é um símbolo do Partido dos Trabalhadores comunista. Ele tem essa situação, principalmente os trabalhadores rurais, certo? Enquanto que os Estados Unidos, sendo capitalista, né, vai prever muito mais a parte do lucro e de consumo, né? A indústria vai crescer bastante durante o período da Guerra Fria. Alguns aspectos eu vou deixar para falar mais adiante, quando nós abrirmos a outra parte do debate, que aí eu quero falar com vocês a respeito do comportamento, da cultura e de alguns produtos que surgem nessa época, que nós temos até hoje, inclusive personagens aí das HQs, que fazem tanto sucesso. O trabalho feminino que se moderniza muito, a necessidade da mulher precisar ir para o mercado de trabalho dentro do período da Guerra Fria. O que mais que eu posso trazer para vocês de grande importância deste período é que vai ser no período da Guerra Fria também que o nosso país vai passar também por grandes modificações, porque é o período ali da década de 60, 70, e nós vamos estar dentro de uma política de militarismo no nosso país. Então, tudo está correlacionado. É isso, por enquanto. Obrigado, Sol. Uma explanação assim brilhante, uma forma muito bem posta esse período aí, que é bem conturbado, um período extremamente importante aí para que a gente possa compreender até os nossos dias atuais aí, né? E aí, para dar continuidade a essa aula, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ainda nada? Agora sim. Agora sim? Sim. Então, vamos lá, né? Bom, dando continuidade à brilhante explanação da minha colega aí, a Sol, a gente vai falar um pouco sobre
justamente a integração mundial e as interpretações que a gente tem das várias formas de globalização, que a gente já havia falado um pouco sobre essa parte da Guerra Fria, né? A gente já tinha falado um pouco, e aí a Sol ela falou muito bem, para que a gente possa compreender justamente o que são esses conceitos de globalização e mundialização que vão se ampliar justamente nesse período do final da Guerra Fria, né? Que foi por volta lá de 1989, cai o Muro de Berlim, né? Como a Sol havia mencionado do Muro de Berlim, mas só em 91 é que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desfaz, né? Então, para a gente entender melhor o que significa a palavra globalização, né, tem essa parte aí para a gente fazer uma breve retomada, tá? Ele vai estar falando que a globalização ela passou a ser mais frequente na década de 60, né? Essa definição ela foi uma definição aceita unicamente por conta de você ter aí uma ideia de que o globo estava todo ele junto, né? E o East Thompson e o Giddens, né? Eles vão falar o seguinte, que de certa forma, né? De forma geral, a globalização pode ser definida como maior integração. O que a gente fala de integração? A gente está falando que os países estão interligados, eles estão próximos uns dos outros, né? Os países aí, tanto nos aspectos políticos quanto nas questões econômicas e sociais, vão estar mais interligados, vão estar mais próximos, vão ter mais contatos uns com os outros, né? Isso tudo fez com que você tivesse uma falsa ideia de que o mundo teria encolhido, né? O mundo continua do mesmo jeito, mas por conta de um aspecto importantíssimo, que é o aspecto da tecnologia, fez com que a gente tivesse essa sensação, essa ideia de que a gente tem um mundo que está bem menor, né? Desta maneira, o que acontece? Parece que, por exemplo, todos nós estamos nas nossas casas nesse período de pandemia, mas parece que todos nós estamos no mesmo lugar, no mesmo espaço. E o capitalismo, como a Sol já havia falado, vai se utilizar isso de uma forma muito bem, né, para que ele possa fazer os seus comércios, né, a sua movimentação do capital, né, através da comunicação, e os meios de transporte também vão fazer isso daí acontecer. Um dos meios de transporte que vai dar essa noção de que o mundo encolheu vai ser o avião, né? Como a gente pode perceber nessa figura que está sendo mostrada aí para vocês, né? Várias pessoas espalhadas pelo mundo, mas elas estão interligadas, né? Estão interligadas justamente por conta dessa tecnologia, ok? Agora, a gente tem a ideia, a falsa ideia, né, de que mundialização é a mesma coisa, né? Mundialização é um termo que é muitas vezes utilizado como sinônimo de globalização, mas como, por exemplo, um historiador e um cientista político chamado René Defreus, né? Se o meu francês não é muito bom, né? Desculpe-me. Mas o Renato Ortiz, né, o brasileiro Renato Ortiz, eles vão falar que é um processo que envolve a cultura associado principalmente ao modo de viver e de pensar, já completamente diferente da ideia de globalização, né? Sendo assim, para essa aula, o termo de mundialização está relacionado a mudanças, a incorporações, a assimilação de hábitos e costumes de outros lugares. Isso a gente tem como a ideia de mundialização. E a internacionalização, ela corresponde ao aumento de trocas econômicas que vai estar envolvendo alguns aspectos políticos, culturais e resultam na ampliação de fronteiras, tá? Fronteiras nacionais, aumentando assim a extensão geográfica, tá? Bom, tem as outras coisas que vão estar aí nesse slide, que depois vocês vão estar visualizando, mas o que eu tenho para poder falar para vocês justamente nesse quesito
é que uma coisa não é igual à outra, cada um tem a sua finalidade, tanto globalização, quanto a mundialização, quanto a internacionalização. Muita gente comete o equívoco de achar que uma coisa é igual à outra, né? E aí, eu me dispus a pegar e fazer uma coisa meio que assim, instigante, uma coisa mais para poder inquietar vocês, né? Eu coloquei algumas frases aí, né, para ver se vocês concordam com essas frases. Por exemplo, né, a primeira delas ali está falando sobre o populismo, que a Sol, em sua aula lá de história, falou sobre o getulismo, né? Se o populismo ele vai crescer com a questão da globalização, né? Eu vou pedir para que a Sol ela pudesse nos dar falar um pouquinho sobre a questão do populismo. Você poderia só falar fazer um breve histórico sobre o populismo, para o pessoal entender o que significaria, Sol? Sim, vamos lá. Bom, temos um vídeo, né, já publicado também no material de vocês, que é sobre o getulismo. Publiquei segunda-feira agora, então para quem ainda não assistiu, assistam, e para quem já assistiu é só acompanhar. O populismo, na realidade, a própria palavra, ela já nos indica algo, né, que é algo popular, mas não é um ser popular no meu meio. Populismo é uma política de atingir o maior número possível de pessoas, e com um objetivo de domínio político, de se manter, né, dentro do cenário político. Getúlio Vargas é um dos grandes exemplos de ser populista. Por quê? Porque ele vai nas massas populares, ele agrada, inclusive, a elite e os trabalhadores. Ele consegue fazer isso é ser populista. É diferente de ser popular. Popular cabe mais aos artistas, aos próprios colegas da escola. Isto é ser popular. Agora, o populismo é algo que cresce muito mais e faz com que a população se sinta importante no processo. Ele faz parte daquilo. Ele não está isolado. Eu não tenho a minha vida apenas isolada. Nós temos alguns nomes políticos, né, que se tornam populistas ou tentam se tornar populistas. O Brasil, especificamente, é um país que busca muito o perfil populista. Desde Getúlio Vargas, desde a morte de Getúlio, eu percebo que a história do Brasil procura um novo Getúlio, um novo pai dos pobres, ou mãe dos ricos, como ele era definido. Por isso que nós tivemos aí os outros governos, e até mesmo o atual governo, tentando trazer essa questão do populismo. Já que falei do populismo, falar do estadismo também, porque tem uma linha bem tênue nessa situação. Ser estadista é quando eu rompo, caso necessário, eu rompo com os partidos, eu rompo com quem eu apoiei, para manter o meu estado crescente. Atualmente, nós temos um exemplo de uma atitude estadista do nosso governador do estado. Ele está numa postura estadista. Não só ele, né? Outros governadores também, dentro desse período de pandemia, eles estão sendo estadistas. Por quê? Porque eles estão olhando para o estado, já que o governo maior tem tido outras atitudes. Então, eles puxaram o freio e estão trabalhando dentro do próprio Estado. Isso leva a um populismo? Sim, isso leva a um populismo. A globalização, né, algo global, algo maior, algo que atinge a outros países. Então, um governante, quando é populista, ele também vai atingir outros países e vai ampliar o comércio exterior, vai mexer com a economia, porque, afinal de contas, tudo é política e tudo é economia. Obrigado, Sol. Tá vendo? Olha, você vê como que a história e a geografia ela vai casando, né? Principalmente porque todo mundo sabe que a história e a geografia são ciências irmãs, né? São ciências irmãs, né? E uma bebe da fonte da outra para que ela possa pegar e
fazer com que você tenha aí uma visão, né, dos aspectos tanto geográficos quanto históricos, né? A internacionalização também, tem uma outra frase ali falando, né, a internacionalização do ensino superior, né? Então, a gente tem também essa outra questão. Será que tem alguma coisa a ver dentro daquela ideia lá da internacionalização? Será que está legal essa frase, né? Processo de mundialização, o mundo está se mundializando, né? A gente está tendo aí uma situação de mundialização, né? A gente pode perceber que através da cultura, a gente pode perceber que através dos filmes, até mesmo, como a Sol mesmo falou, das HQs, né? Está se mundializando, né? A gente está tendo uma mundialização, né? Houve também, está havendo uma mundialização da questão do turismo, né? Será que a gente está tendo acesso a conhecimentos de outros países, de outras culturas, de outras vivências através do turismo? E será que a gente está tendo uma crise por conta da globalização? Será que tem a ver a crise e a globalização? Mas o que tem a ver com tudo isso daí? Isso daí são inquietações que eu vou deixar para vocês pensarem, né, raciocinarem sobre o prisma do que está sendo dito aqui, né, e através dos conteúdos que estão sendo dados nessa aula que está sendo compartilhada com a Sol, tá? Bom, como a Sol tinha falado da questão do mundo bipolar, né, o mundo bipolarizado, eu trouxe um mapa, né, como um bom geógrafo, eu tenho que trazer um mapa, né, para que a gente possa visualizar como que ficou o mundo do período do final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, e foi até 1991, como eu havia dito antes, que foi quando a União Soviética ela se desfaz, né? Então a gente tem os países que estão na cor verde, são todos eles voltados para o sistema capitalista, que tinha como a sua grande superpotência os Estados Unidos, tá? E do outro lado, né, do lado oriental, mas vocês podem perceber, né, tem alguns países também ali, como Cuba, né? Cuba é um país que era socialista, né? O restante está do lado oriental, que é os países socialistas, que tem como a sua superpotência a União Soviética, né? Bom, desta maneira, a gente tem uma situação de uma ordem mundial. Essa ordem mundial ela é formada por um mundo bipolarizado, tá? Quando acontece o final dessa bipolarização, com a queda do Muro de Berlim, que é um prenúncio para o fim da União Soviética, que se deu a partir de 1991, a gente tem uma criação de uma nova ordem mundial, né? Essa nova ordem mundial, ela vai ser agora houve uma ideia de que haveria uma unipolaridade. O que é essa unipolaridade? Você tinha duas superpotências. Você tinha a superpotência Estados Unidos e você tinha a superpotência União Soviética. Por que superpotências? Porque eles tinham o poder tanto econômico, quanto tecnológico, quanto armamentício, né? A Sol, ela falou lá da corrida espacial. A corrida espacial nada mais foi uma forma de mostrar para o mundo que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles tinham uma forma de mostrar para o mundo e falar, olha, nós temos tecnologia, nós temos um poder tecnológico muito avançado. Se nós temos esse poder tecnológico muito avançado, imagina que a gente pode proporcionar para vocês, né? E aí o que acontece? Só fica uma única superpotência. Essa única superpotência foi os Estados Unidos com a queda da União Soviética. Com isso, o que acontece? Dá a ideia de que a gente teria uma unipolaridade. Mas não, a gente não tem uma unipolaridade. A gente vai ter uma multipolaridade. O que seria essa multipolaridade? A gente teria uma superpotência, continuaríamos ter a superpotência, que é os Estados Unidos, que é uma potência econômica, né? Ela influencia vários países,
ela vai influenciar também na questão tecnológica e vai influenciar também em outras questões. Mas, desde 1945 até 1991, os países que participaram da Segunda Guerra Mundial e que foram destruídos, né, se reconstruíram, se fortaleceram, e aí eles se tornaram potências. Né? Então, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma multipolaridade, ou seja, o mundo não está mais sendo dominado somente pelos Estados Unidos e União Soviética. Não, nem agora está sendo dominado pelos Estados Unidos só. Agora você vai ter uma dominação também por outros países. No caso aqui, vocês estão vendo nesse mapa, a gente tem 3 áreas de atuação. A gente tem a área de atuação que é dos Estados Unidos superpotência, mas vai trabalhar também como uma potência que influencia os países da América Central e América Latina. Já do lado da Europa, você vai ter uma potência que vai ter uma influência muito grande sobre tanto a Europa quanto a África, que seria a Alemanha. Né? E, do outro lado, nós teríamos uma outra potência que estaria influenciando a Ásia e influenciando a Oceania, né? A região da Oceania, que seria o Japão. Né? E correndo por fora, a gente está tendo agora a influência da China. Né? Desta maneira, a gente teria uma unimultipolaridade. O que é essa unimultipolaridade? A gente teria uma única superpotência que estaria fazendo uma influência global, teria uma força global, mas a gente tem outras potências que também estariam influenciando esses outros países. Como a gente pode dizer assim? Como é que a gente percebe isso? Quando a gente fala sobre o G8, né? O G7, os 7 países mais ricos do mundo. Os 7 países mais ricos do mundo, eles têm uma influência muito grande lá nos países, em vários países do mundo. Mas a gente tem um G3. O que é esse G3? É esses 3 países que foi falado agora há pouco. Estados Unidos, Alemanha e Japão. São os três países que influenciam os outros continentes. Tá? Então, a gente pode perceber que com isso, o que vai acontecer? Com isso, vai acontecer que os países do mundo vão precisar fazer algo para poder frear esse poderio dos Estados Unidos. Por isso que vai ser criado, por exemplo, a União Europeia. A União Europeia ela foi criada, depois você vai ter aí o Mercosul, você vai ter aí os países mais... Você vai ter um bloco econômico também. Na África, você vai ter a APEC, que vai ser o grupo lá da Ásia, né? Que vão ser blocos econômicos que vão estar se juntando para poder fazer as suas transações econômicas, sociais, políticas, sociais, para poder fazer frente a esse domínio dos Estados Unidos, né? Para não ficar somente um poderio na mão de um único país. Porque a gente sabe muito bem, porque se ficar o poder somente na mão de um, pode se tornar uma tirania. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. E a gente está vendo uma situação muito clara no nosso país aí, de uma tentativa de se fazer entre aspas, um estadismo, né? Eu acredito que o único estadista que a gente teve aqui no nosso país foi o Getúlio, né? Getúlio ele foi um verdadeiro estadista. E aí a gente tem essa situação aí de os países eles estarem se ajudando para poder enfrentar, né, esse poderio dos Estados Unidos. Tá ok? Eu gostaria de falar a respeito das tecnologias, Rodrigo, pedindo aqui a palavra, só para não deixar passar quando você falou das grandes tecnologias, né, da corrida espacial, e que eu falei no início, que eu traria depois algumas informações. Eu digo que é assim, aquele chacoalhão, né, intelectual.
estamos vivendo um momento de uma pandemia que ela é reflexo dessa globalização. Sim. Por quê? Porque hoje nós podemos transitar aí pelo mundo todo, como o professor Rodrigo falou, né? A questão dos aviões, é um meio de transporte que ocorre, e as pessoas hoje trabalham aqui no Brasil, e trabalham fora, e viajam e voltam, e o vírus nada mais fez do que pegar carona, né? Então ele se espalha no mundo inteiro. Vocês devem estar assistindo minimamente os noticiários e vocês percebem que é o mundo inteiro mesmo. Alguns estão se saindo melhor, mais rapidamente, porém é uma questão de extensão geográfica. O Brasil é um país continental. Quando se fala, nossa, dentro da América do Sul, o Brasil é responsável por tantas mil mortes. Quando comparado com esse ou aquele país, vamos pensar que o nosso país é um continente e que a política dentro do nosso país tem que ter uma política única, porém tem que ter, sim, as políticas setoriais, porque não dá para eu comparar o estado de São Paulo com o Acre. Eu não posso comparar o Brasil com um outro país bem menor. Nova Zelândia. Então, assim, essa mundialização trouxe à tona, agora essa crise trouxe à tona, até marquei aqui, essa enorme divisão das classes sociais, que é reflexo do capitalismo, desta vitória do capitalismo dentro da Guerra Fria, que fez com que se pensasse que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades. Tem uma frase, né, que tem viralizado muito nesse momento, que diz que estamos todos no mesmo barco. Não estamos, né, com a mesma manutenção do barco. Eu diria que nós estamos no mesmo oceano. O oceano, ele é igual para todos, mas os nossos barcos são diferentes, né? Talvez o meu barco se assemelhe muito do barco do professor Rodrigo. Porém, se eu colocar até mesmo entre educadores, eu vou ter alguns educadores que trabalham no setor mais rural, que ele não tem o mesmo barco que eu e o professor Rodrigo. Então, isso aqui, falando dessa divisão de classe social, que já é histórica, ela já vem desde a antiguidade, desde os impérios, né, Antigo Egito. Interessante que esses países nem são citados durante a pandemia, mas também estão sofrendo muito com esse tipo de infecção tão grave. Outro aspecto que é também da tecnologia, dessa mundialização, é a importância do cinema, falar de algo mais leve também, né? O cinema, Hollywood, ele surge com a Guerra Fria. E dentro de Hollywood, as primeiras películas com um pouco mais de tecnologia, o que talvez para muitos hoje não traga tanta felicidade ver um filme antigo. Eu, como uma boa historiadora, adoro ver um filme antigo, né? O Encoraçado Potemkin, nossa, é um filme maravilhoso que mostra a Revolução Russa, e é uma película em preto e branco, maravilhosa já. Outros filmes antigos, do Chaplin, enfim. A linguagem do cinema é muito importante, porque ela traz aspectos culturais, ela traz comportamentos, traz informações para que cada um do seu país possa conhecer o outro. Mas nós temos aí também o quê? O poderio norte-americano, mais uma vez, né? O sonho dos atores, dos diretores é trabalhar em Hollywood, porque é lá que nós temos a alta tecnologia para os filmes. Os filmes estão cada vez mais realistas. Eu gosto muito de filmes estrangeiros. Eu gosto muito de assistir um bom filme francês. Muitas pessoas não gostam porque falam o quê? Mas ele é tão simples. Eu prefiro os filmes estrangeiros. Porém, também gosto muito de assistir Uma Mulher Maravilha. Também gosto muito de ver os grandes personagens, né, os heróis. E quem são esses heróis? São heróis que surgem dentro da Guerra Fria também. Se vocês observarem, forem procurar o nascimento de cada um dos heróis, Wolverine, enfim, toda aquela parte de metais, de ácidos que eles possuem dentro dos corpos, dos superpoderes,
Tudo isso tem uma relação direta à exploração mineral da época, de mostrar que quem tinha mais poderes era, sem dúvida alguma, os Estados Unidos, que estava crescendo cada vez mais com a exploração dentro de território africano. Como vocês viram no mapa do professor Rodrigo, a gente percebe onde é que os Estados Unidos estava com as suas raízes. E o grande problema desse período que traz a queda aí da União Soviética também, eu não posso deixar de falar, é a questão de Chernobyl. Foi um acidente muito grave e que trouxe ali à tona que eles ainda estavam pesquisando e utilizando bombas, né, armas atômicas, a questão nuclear, ao passo que os Estados Unidos também faz isso, porém de uma maneira, digamos que mais disciplinada, mais educada. Eles não escancaram tanto. Então, fica sempre essa fusão. A Guerra Fria, ela realmente era fria só no nome, porque ela aqueceu muito os caminhos, né? Então, essa globalização, esses personagens, tudo vai se modificando. É isso por enquanto. E aí, galerinha, vocês gostaram dessa aula? Vocês curtiram? O que vocês acharam? Não fiquem com vergonha, podem falar. Se não quiser abrir a imagem, fala só no microfoninho, tá tudo bem. E aí, professora, gostei da aula, hein? Eu vou instigar vocês. Vamos dar uma acordadinha, tá? Na aula, em sala de aula, né, eu falei com vocês sobre Eric Hobsbawm, que ele é um historiador clássico, né? Escreveu A Era dos Extremos e O Breve Século XX. A Guerra Fria nada mais é do que o reflexo desse breve século XX, que agora já é 21 e que continua, né? E história é algo muito importante por trazer os registros, por não deixar a gente esquecer. Então, a memória ela é muito importante. E olha como ele tem razão quando ele fala que nós vivemos no século XX, e agora eu coloco como 21 a Era dos Extremos, né? O que é ser extremista? É quando não há um certo limite e as coisas vão acontecendo com grande força. Um outro aspecto dessa força é sobre a questão do mercado de trabalho. Vou aproveitar aqui o espaço para falar sobre a mulher no mercado de trabalho, que ela vai começar a trabalhar neste período pós-Segunda Guerra Mundial. Ela vai para o mercado de trabalho por mulher moderna? Não. Sabe qual é o motivo? Ambas ou órfãs. Elas eram mães que não tinham seus maridos, elas eram pessoas que não tinham mais seu filho, o seu irmão, enfim, os homens que não morreram no combate direto da guerra, da Segunda Guerra Mundial, morreram de doenças que se expandiram durante a Segunda Guerra Mundial também, porque nos campos de batalha isso aconteceu. Outros voltaram para casa sem mobilidade, e esta mulher se viu obrigada a tomar uma atitude. Então, ela vai trabalhar nas fábricas, ela vai se colocar nos mercados, né? O que a gente chama de mercado não é um mercadinho, é algo que traz a economia, e a mulher se lança nesse mercado de trabalho, algo que também explica o porquê, durante muitos anos, o salário da mulher ter sido menor, porque é a situação do desempregado hoje, que vai acontecer daqui a alguns meses. Quem está desempregado vai aceitar trabalhar por salários mínimos, né? E quando eu digo mínimo, estou dizendo de salário bem pequeno, sem contrato, nem atingindo o salário mínimo atual. A mulher fez isso, ela foi para o mercado de trabalho dessa forma e acabou que, historicamente, isso no mundo inteiro, a mulher começa a trabalhar ganhando pouco, trabalhando igual o homem, e se torna uma boa troca de mão de obra. O comportamento feminino muda, ela passa a controlar também a natalidade, porque ela sabia que se engravidasse não conseguiria se manter no trabalho, ela seria mandada embora. Daí surgem todas as mudanças, né, do comportamento da sociedade. E as relações humanas vão se transformando a partir daí. Com o fim da Guerra Fria e o surgimento da globalização, é algo que eu acho muito interessante, eu acho muito legal, inclusive para vocês que são jovens, essa facilidade de interação com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo.
Eu, particularmente, tenho um amigo que mora na China e eu converso muito com ele e é como se ele estivesse aqui em Diadema. Eu acho isso muito interessante. E vocês? O que vocês têm como impressão dessa modificação de comportamento? Como que um filme chega para nós como um conteúdo de vida? Não vou colocar só história e geografia, mas de vida. Como é que nós podemos aprender através dessas mídias? Eu acho que dentro de tudo que está acontecendo, as mídias estão ajudando muito a nossas informações, seja na TV, seja a gente indo pesquisar algo que está acontecendo, todo no meio político, no meio da saúde. Bacana. Tem mais alguém que queira falar? O que eu acho interessante, só no que você tinha falado, é que a gente pode perceber que depois da Guerra Fria, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu e influenciou nos nossos dias atuais. Né? A mulher, ela teve um papel extremamente importante nessa configuração do que a gente está tendo hoje. Né? A gente teve figuras importantíssimas, como, por exemplo, Rosa de Luxemburgo, né? Rosa de Luxemburgo, que não foi na época da Guerra Fria, né? Mas ela teve um papel extremamente importante, né? Na formação do que a gente entende aí sobre a mulher atuando nas batalhas, nas lutas, por exemplo, na questão do socialismo contra o capitalismo. Nós tivemos, por exemplo, a figura, bem mais para trás, a figura de Joana d'Arc, na formação da França. Né? A gente teve aí essas figuras, as figuras femininas, elas sempre tiveram assim, um papel extremamente de protagonista, né, do mundo. E hoje eu costumo dizer o seguinte, né, que as mulheres vão dominar o mundo. Né? Eu tenho essa frase comigo. Né? Porque eu penso da seguinte forma, se tem um grande homem, ao lado tem uma grande mulher, não é atrás não, é ao lado. Né? Todo grande homem tem ao lado uma grande mulher. Né? Dentro da globalização, eu particularmente, assim, eu tive o prazer de fazer amizade com pessoas de vários lugares do Brasil. Né? Eu tenho amigos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Nordeste brasileiro, eu tenho bastante amigos através da tecnologia, e também tenho amigos fora do Brasil. Eu tenho um amigo que mora em Manchester, né? Eu tenho um primo que mora em Portugal, eu tenho dois, né? Um primo que mora em Portugal, e eu tenho um amigo que também mora em Lisboa. Né? Então, a tecnologia, ela nos proporciona uma coisa muito bacana, que é conhecer o outro, né? Você discutir com ele sobre o que está acontecendo ali, como que é viver ali, o que eles fazem, o que eles não fazem. Isso é muito enriquecedor, né? Eu acho isso muito enriquecedor. Por conta da tecnologia. E também a tecnologia, ela também traz o revés. Né? Você tem a coisa do bônus, mas você tem o ônus. Né? A tecnologia, ela traz também o ônus. O ônus também é o quê? Você tem aí a questão da utilização das máquinas, quando foi criado, né, após a Revolução Industrial. As máquinas, hoje em dia, elas estão totalmente tecnológicas, né? Elas estão aí utilizando a robótica. E muita gente comete o equívoco de falar assim, a máquina roubou o meu emprego. Não foi a máquina que roubou o seu emprego. Quem foi que pegou e substituiu você foi o dono da empresa, foi aquele capitalista que, para poder obter mais lucro, o que ele vai fazer? Ele vai tirar aquele dinheiro que seria utilizado para pagar você, trabalhador, para colocar uma máquina que não vai precisar de férias, não vai precisar de descanso, se quebrar, troca a peça, e ponto final. E em vez de você colocar
que nem na Volkswagen, que tinha 45 mil funcionários, o que eles fizeram? Colocaram 5 mil funcionários e essas máquinas estão fazendo o trabalho de 40 mil pessoas. Olha só que coisa, né? Mas foi a máquina que tirou o emprego do trabalhador? Não, foi o empresário que fez isso. Então a gente tem esse ônus, né? Por isso que é de extrema importância que todos nós estudemos para que a gente possa ter conhecimento para dominar a tecnologia, porque hoje em dia o mundo está muito competitivo, né? O mundo está informacional, e se a gente não estiver dentro desse patamar, nós estaremos fora, nós seremos essa massa de trabalhadores que estará de reserva, como o próprio Karl Marx falava, né? O exército de reserva. Então a gente vai estar de reserva ali, esperando um momento para poder entrar no mercado de trabalho, e quando entrarmos no mercado de trabalho, vamos entrar ganhando menos, né? Como a Sol mesmo tinha falado, a mulher entra no mercado de trabalho ganhando menos do que o homem. Por quê? Por causa que você tinha essa questão da competitividade, que se ampliou ainda mais com essa questão da tecnologia. Um outro ponto ainda na Guerra Fria, né, porque foi um período de tantas mudanças, de tantos avanços e retrocessos, é o apartheid, que também foi algo muito forte dentro do período. E eu vou deixar uma dica de filme para vocês, depois, quando o professor editar o vídeo, ele coloca lá no link, o filme Estrelas Além do Tempo. Este filme, ele retrata a questão da NASA, de cientistas negras. Veja bem, cientistas, mulheres negras, nos Estados Unidos, em plena Guerra Fria, em plena busca pelo espaço. E quando eu digo espaço, eu estou dizendo da Lua, né? Então, assistam este filme, entendam um pouco mais como que era a situação do negro dentro desse aspecto, porque o apartheid foi algo muito sério. Depois podemos marcar uma aula para tratar apenas do apartheid, né, professor? Sim. Acho que fica uma boa aula. Muito bacana. E neste filme, vocês vão ver a situação do que era ser mulher, do que era ser mulher negra, e de estar numa universidade, porque o professor traz aí um questionamento sobre a questão das universidades, né? E a NASA é um campo de pesquisa importantíssimo. E na época da Guerra Fria, primeiro que para uma mulher entrar já é algo muito raro. Sendo negra, era raro 2 vezes. E nesse filme vocês vão ver o desdobramento destas mulheres dentro da NASA. Outros nomes eu poderia citar aqui, né, como Nelson Mandela, né, que é um homem negro, a questão do apartheid como um todo, porém, creio que seja um assunto para um próximo momento, para uma próxima aula. É isso. Nós temos que ter claro sempre o seguinte, que a história, ela é realmente uma narrativa, né? A história, ela vai se construindo. Como eu tenho a formação, como o professor citou no início, também em filosofia, então eu não trabalho história apenas factual. O que seria factual? Apenas o fato. Eu costumo dizer para vocês o seguinte, eu trabalho com fatos, mas eu não trabalho apenas com o fato isolado, né? Então eu sempre tento analisar o pensamento da época, porque a filosofia é isso, é o pensar. E nos pensamentos de cada época, nós vamos vendo os grupos cada vez mais segregados. O que significa a segregação? É essa separação, que infelizmente nós vemos diariamente nos noticiários, aí trazendo para a atualidade. Nos noticiários nós vemos aí como que ficou Portugal, como ficou Espanha e a África dentro da pandemia. Quais são as informações reais que nós temos sobre a África? O Haiti. Quais são as informações reais que nós temos? Não temos. Por que não temos? Porque são países que não trazem para o capitalismo, para a economia mundial, grande importância. A preocupação econômica, ela é para o mundo todo. E vidas importam, virou apenas um chavão. Então, vamos cada um cuidar da nossa vida, da nossa saúde, uma preciosidade.
Mas vamos estar atentos, vamos observar o que sai de noticiário. No próprio país, nós temos aí essa dicotomia, imagina quando isso se expande para o mundo. Então, a raiz do problema já estava antes da Primeira Grande Guerra, que é o momento da extração dos minérios lá da África, que já começa com a Inglaterra, ainda na época chamada de Reino Unido, junto com os Estados Unidos, e enfim, começa ali, aí vem a Primeira Grande Guerra, a Segunda Guerra Fria, e atualmente as pessoas acreditando que não temos uma guerra, lê do engano. Temos uma guerra acontecendo todos os dias, né? Porque o capitalismo nada mais é do que colocar essa competição entre os trabalhadores, entre os indivíduos, até mesmo na questão da aceitação da forma física, que nunca se falou tanto, virou mercado também, como de consumo. Então, tudo vira consumo após a Guerra Fria. Vamos tomando os nossos cuidados aí para termos uma saúde mental cada vez mais fortalecida. Bom, gente, a gente está encerrando aqui a nossa aula. Eu queria estar agradecendo imensamente a presença de todos os alunos, em especial a professora Sol, por ter me dado essa honra e essa alegria de participar dessa aula com os alunos do Antonieta Borges Alves nos nonos anos, né? Queria lembrá-los que o seguinte, a aula ela vai estar disponível no meu canal e também vai estar no canal da Sol, que eu vou disponibilizar o vídeo depois para a Sol colocar no canal dela também, né? Então a gente vai estar disponibilizando em 2 canais aí, tá ok? Muitíssimo obrigado mesmo por participar dessa aula. Eu agradeço demais. E, Sol, se você quiser fazer as suas considerações finais, por favor. Bom, agradeço imensamente, né, a presença de vocês nesta manhã, agradeço ao professor pelo convite, e é isso, gente. Na dúvida, estudem sempre. Eu sempre falo isso para vocês nos vídeos e na aula, né, presencial. Quando temos dúvida de algo, vamos estudar, vamos buscar conhecer cada vez mais. Quanto mais nós entendemos de onde nós viemos, mas nós vamos poder projetar e fortalecer o solo por onde nós vamos caminhar. Nesse momento tão difícil, vamos saber que é a ciência que traz a resposta. Não para tudo, porque ciência também trabalha com hipóteses, mas são hipóteses mais confiáveis. Vamos nos cuidar, vamos acreditar na leitura, vamos colocar coisas boas dentro da nossa mente e aprender que história é a memória viva de um povo. Vamos manter a memória não só do nosso país, mas de todo esse conhecimento de que política faz parte do nosso cotidiano. Tudo é política. Por que eu digo que tudo é política? Porque viver é um ato político. Atualmente viver é um ato de rebeldia. Então sejamos todos rebeldes, vamos nos manter vivos, vamos nos manter saudáveis e, se for às ruas, coloquem máscara. Abraço bem forte da professora. Bom, então a gente vai encerrando aqui esse vídeo. Muito obrigado a todos que estão aí, que curtiram essa aula, essa videoaula minha e da professora Sol. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada para quem estiver assistindo. E até mais. Tchau, tchau. E se inscrevam nos nossos canais, no meu canal e o canal da professora Sol. Até mais, gente.